Olá, amigos! Hoje é Natal de 2025 e todo o povo cristão celebra o nascimento de Jesus. Quer dizer, simbolicamente se entendeu que fosse esse dia, não há uma data certa, mas se estipulou que seria esse dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Eu fiquei pensando, que história contar, que história de Jesus contar nesse dia? Mas não existe história mais importante do que a história do nascimento de Jesus. Então eu resolvi vir aqui nesse parque, o Parque do Trianon, aqui no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. Embora seja muito próximo ali do trânsito, ele tem um pouquinho de silêncio, vocês vão perdoar aí qualquer ruído estranho, mas aqui ainda tem um pouquinho de espaço para a gente contar a história. Só que eu não vou contar exatamente a história, né, que todo mundo conhece. Vou contar um pouco antes a história de Joaquim e Ana, os pais de Maria, os avós de Jesus. Então dizem que esse casal era muito fervoroso, um casal generoso, e eles eram homens ricos, né, pessoas ricas, porque naquele tempo quem tinha terras e rebanho era considerado rico, mas eles tinham uma grande tristeza, não tinham filhos. Por mais que orassem, por mais que fizessem caridade, não tinham a graça de ter filhos. E o povo já começava a olhar assim de canto de olho, a fazer fofoca, né? Porque se eles não tinham filhos, eles tinham algum problema. Algo de ruim eles haviam feito para que Deus não desse a eles a dádiva dos filhos, que era, naquele tempo, a melhor riqueza que um casal podia ter. Então, eles, depois de muito tempo de orarem, se entristecerem, e Ana foi ficando triste, Joaquim foi vendo aquela tristeza na alma dela, nos olhos dela. Então, ele, numa dessas vezes que ele foi ao templo, né, entregar a sua oferta, ele ouviu com tristeza que o sacerdote disse a ele que não aceitava as suas ofertas porque ele era um homem que não tinha filhos. Aquilo dito alto tocou profundamente o coração de Joaquim, tanto que ele nem voltou para casa. Ele resolveu ir para o deserto e jejuar durante 40 dias. 40 dias. Mas Ana não foi avisada, então ela ficou em casa, ali naquela tristeza, preocupada com o que teria acontecido com seu marido, que agora, além de não ter filho, ela não tinha marido, mas ela permaneceu na sua fé, orando, rezando, pedindo a Deus que viesse uma solução, até que no final de quase 40 dias ela viu uma luz e um anjo lhe apareceu dizendo que ela teria sido agraciada com um filho, que nasceria uma menina e que ela deveria dar o nome de Maria e entregá-la aos cuidados de Deus, o que significava depois levar ao templo para ser educada ali segundo os preceitos de fé e oração. E ela ficou muito feliz com aquilo. E também, por outro lado, Joaquim lá já estava prostrado, deitado no chão, quando viu uma luz, o mesmo anjo, dizendo que ele tinha sido agraciado, que Deus havia ouvido as suas preces e que ele teria uma filha. Bom, claro que ele voltou para casa na maior alegria, e quando os dois se encontraram, né, e aí confessaram as suas experiências e ficaram numa alegria imensa, choraram, mas agora era de alegria, né? E claro, depois de um tempinho, a Ana ficou grávida e em seguida nasceu Maria, que era uma criança linda, diferente de todas as outras, porque ela é uma criança que estava mais interessada em meditar, em ficar sozinha, em rezar. E eles foram percebendo aquela natureza da Maria, e quando ela atingiu 3 anos, como havia sido prometido, eles a levaram até o templo, com muita dor no coração, mas sentindo que era isso que eles deveriam fazer. Diz até que a Ana pediu às mulheres que levassem à frente da menina lamparinas, para que ela atraísse, que ela ficasse atraída por aquela luz e não voltasse para trás. E foi exatamente o que aconteceu. Eles se despediram ali na escadaria do templo, com muita dor, mas ao mesmo tempo alegria, deixando ali a sua Maria, que claro,
eles vinham sempre visitar, mas ela foi educada. Então percebam que a Maria já foi predestinada para aquilo que ela viria a ser. Então ali ela foi educada na oração, nos princípios ali da lei, e ela estudava, rezava e, claro, dizem que quando ela já adolescentezinha, jovenzinha, recebeu a visita do anjo, os pais já não estavam vivos. Mas ela aceitou aquela visita do anjo de bom grado. A gente pensa, como é que uma menina ia aceitar, né? Quer dizer, ela já estava sendo preparada. Perguntou só como deveria ser, porque ela não conhecia homem, e o anjo explicou que seria através do Espírito Santo. Então ela disse aquilo, faça em mim a sua vontade. Essas palavras lindas, e enfim. Mas o anjo disse também que a sua prima Isabel, que era muito mais velha e também era estéril, estava grávida de 6 meses. Maria então pôs-se a caminho e foi visitar a Isabel. Eu adoro essa parte, porque eu também fiz um filme sobre Jesus, eu fiz a Isabel, a mãe de João Batista. Enfim, foi um momento emocionante. Mas continuando, quando as duas se encontraram, aquela cena que a gente conhece, maravilhosa, e eu gosto de pensar como teria sido o papo, a conversa dessas duas mulheres grávidas, de homens tão importantes e que trariam uma modificação no mundo, né? Jesus seria antes e depois dele, e João Batista viria então anunciar a sua chegada. Depois de um tempo, claro, ela voltou, e por outro lado José estava ali triste, pensando em o que fazer. Como ele era um homem bom e justo, ele não ia entregar Maria para ser apedrejada, mas ele pensou em abandoná-la. Quando um anjo lhe apareceu em sonho e disse que ele não temesse, porque ela não o havia traído. Aquele menino era fruto do Espírito Santo e que ele deveria dar a ele o nome de Jesus. Ou Emmanuel também, que naquele momento se chamava, que era aquele que vem a serviço de Deus. Bom, claro, os dois se encontraram, e imagino como é que esse casal cuidou daquela gravidez de Maria, né? Até que foram chamados a Belém para fazer o censo, que era a obrigação que os romanos impunham. E claro, a gente sabe que chegaram, não tinha onde ficar, e eles acabaram tendo que ir para um estábulo. E aí, eu gosto de pensar que havia uma mulher, a mesma que havia indicado o estábulo, que ela teria aparecido ali em algum momento para ajudar Maria, embora só conste que foi José que fez ali o parto de Jesus. Mas depois, com certeza, ela deve ter aparecido para dar uma ajudinha. Mas enfim, aí quando o menino nasceu, dizem que em cima no estábulo havia uma orquestra celestial e anjos cantavam músicas divinas, e aquela música era ouvida por todo o entorno, até que, claro, os pastores ouviram aquela canção celestial e também foram agraciados com a presença de anjos que disseram que eles fossem visitar ali no estábulo um menino Deus que havia nascido, que estaria todo envolto em panos. E eles então assim ajoelharam ali e foram até o estábulo e confirmaram a presença daquele menino lindo, daquele menino iluminado. E também, claro, os reis magos, os 3 reis magos, que vinham de lugares diferentes, que seguiam a estrela, que se encontraram. Claro que eles tinham conhecimentos diferentes, eles eram magos, tinham percepções diferentes, e aí foram até chegar a Belém. Mas aí a estrela sumiu. Foram até Herodes falar sobre o nascimento de um rei. Herodes fingiu achar aquilo interessante, mas claro, não gostou nada daquilo, pediu que eles viessem avisá-lo desse nascimento de um rei, e eles se puseram a caminho, viram novamente a estrela e chegaram até o estábulo, onde eles entregaram mirra, incenso e ouro, como a gente sabe. Mas imaginem José e Maria recebendo aquelas pessoas ilustres, recebendo os simples pastores também com a notícia que anjos haviam pedido que eles fossem até lá. Imagina a emoção daquele casal recebendo aquelas visitas e aquele coro de anjos acima deles. Deve ter sido um momento muito emocionante. E quantas outras pessoas também não se aproximaram e não tiveram a chance e a oportunidade de ver Jesus ali recém-nascido. Bom, mas
os magos sonharam que não voltassem pelo mesmo lugar, não fossem até Herodes, que a gente sabe depois tudo o que aconteceu, aquela coisa horrorosa, enfim, faz parte da história. E José também teve um sonho, que pegasse o menino e Maria e fossem para o Egito. E assim aconteceu. José, né, então, cuidou de Jesus desde o princípio e depois ensinou a ele tudo que ele sabia, ensinou a ser carpinteiro, porque Jesus também foi conhecido como carpinteiro. E o que teria acontecido, né, nesse tempo onde viveu essa família, Jesus crescendo, Jesus aprendendo ali um ofício e sendo aquele ser de luz especial que ele era. Então, e dizem que Joaquim e Ana, que foram os avós de Jesus, pela sua fé, pela sua obediência, por tudo que fizeram, se tornaram santos, né? São Joaquim e Santa Ana, e são os padroeiros dos avós. Então, o que eu desejo a todos vocês é que essa energia de luz de Jesus renascido, ela entre no coração de todos, trazendo muito amor, paz, luz, harmonia, não só internas, como também para todas as famílias no Brasil e no mundo. Um Feliz Natal a todos!